Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um vídeo que eu desejo fazer há um certo tempo. Eu desejo fazer esse vídeo, mas também desejo que esse tipo de vídeo se torne constante no canal. É um vídeo de lista, eu fiz vários recentemente inclusive, mas é uma lista específica. É uma lista que visa apresentar um autor. Nesse vídeo eu selecionei 10 quadrinhos que eu julgo legais para que alguém conheça o Kurt Busiek. É essa a ideia. Pretendo fazer com outros, porque esse ano no Ministério, se tudo der certo, eu pretendo fazer esse esquema de apresentar autores, tanto em vídeos como esses, como em vídeos com um tom mais biográfico, como o que eu fiz para o George Pérez recentemente. E não poderia começar com outro, né? O Kurt Busiek é um dos meus roteiristas preferidos. Acho que no que diz respeito a super-heróis é o que eu mais gosto. Alguns dos quadrinhos de super-heróis que mais me empolgam foram escritos por ele. Descobri recentemente que eu pronunciei o nome dele errado. Eu pronunciava Kurt Busiek até semana passada. Inclusive bobear saiu um Kurt Busiek ainda nesse vídeo, que eu tô acostumado. Mas fui ver uma entrevista e a entrevistadora o chamou de Kurt Busiek. Bom, tá aí, erro corrigido, vamos seguir pronunciando o nome dele certo ou o mais certo possível, tá certo? Bom, e selecionei 10 quadrinhos, desses 10, 8 são Marvel e DC. Fiz a opção de não focar na obra autoral do Kurt Busiek e nem de falar de quadrinhos que não são de super-heróis. Tem um aqui que é um quadrinho autoral e um que não é de super-herói, mas esses dois eu acho que são muito importantes para ilustrar a trajetória do autor. Pretendo, ao falar desses 10 quadrinhos, mencionar um pouco as qualidades do Kurt Busiek, mencionar um pouco aquilo que tanto me encanta nele. A começar, vamos lá, vamos começar primeiro com esses dois que não são Marvel e DC. Vamos pegar esse aqui, Astro City. Esse é o volume 1, Astro City é uma série que tem vários volumes, já foi publicada pela Image, já foi publicada pela DC, agora voltou pela Image. É um trabalho autoral do Kurt Busiek. Isso aqui é uma declaração de amor aos super-heróis. O Kurt Busiek, ele deixa claro isso em textos sobre Astro City, ele não considera super-heróis um gênero. Super-herói é um arquétipo. E com esse arquétipo podem ser contados diversos tipos de história. Qualquer tipo de história, um romance, uma aventura, um terror. E ele busca fazer isso em Astro City. Astro City, o nome da série é o nome de uma cidade que seria como a Nova York do universo Marvel. E nessa cidade vivem muitos super-heróis. Boa parte dos super-heróis do mundo estão nessa cidade. Bom, como é que é viver nessa cidade? Como é que é ser super-herói? Como é que é ser uma pessoa normal nessa cidade? E o Kurt Busiek, ele conta diversas histórias que nem sempre são histórias de aventura. Pode ser um drama, pode ser uma história de tribunal, pode ser uma história de família, sempre levando em conta esse aspecto, vamos chamar assim, de super-heróico. Gente, Astro City é uma obra-prima. São arcos independentes, no geral, e tem arcos melhores, tem histórias piores. Isso aqui é o primeiro volume, nem acho o primeiro volume melhor da série, mas coloquei o primeiro volume para ilustrar. Cara, é precioso isso aqui. Há algumas sequências, algumas ideias que só poderiam vir de alguém que passou a vida lendo super-heróis e gosta muito. Astro City hoje não está sendo publicado no Brasil, depois que os direitos saíram da DC, a Panini diz que não tem mais os direitos, então torço muito para que alguma outra editora, ou a própria Panini, possa trazer os volumes mais recentes de Astro City que ainda não foram publicados aqui. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. E imagine o seguinte, é um cara que escreveu para Marvel e DC a vida inteira. Então ele resolve escrever super-heróis, mas sem as amarras editoriais. E com o tipo de história que ele quer contar, que não necessariamente são histórias de ação e aventura. Astro City é uma preciosidade, é o primeiro quadrinho do Kurt Busiek que eu desejava mostrar. Então vamos para o segundo. Comecei com o autoral, vou agora para o quadrinho que não é de super-herói, que é esse aqui, Conan. O Kurt Busiek, ele foi escolhido pela Dark Horse para relançar o Conan. O Conan foi licenciado pela Marvel durante muito tempo, saiu da Marvel para Dark Horse, e tem todo um projeto de contar as histórias do Conan de maneira cronológica, e não só de maneira cronológica, mas amarrando certos vazios. Isso tudo a partir de uma inspiração na obra do Robert Howard. O Kurt Busiek foi elencado, fez algumas dezenas, acho que três dezenas de edições, quase 4 dezenas de edições. Depois assumiu o Tim Struman, que faz um trabalho muito bom. Mas aqui a gente vê
o que o Busiek realmente, uma outra virtude dele. O Busiek, ele acaba sendo reverente com aqueles personagens que ele pega para escrever. Isso é muito claro no que ele faz com o Conan. Dizer que é reverente não quer dizer que ele não possa inovar, não quer dizer que ele não possa trazer novidade, mas que ele pesquisa muito, ele lê muito, ele busca pegar o que torna aquele personagem icônico. E há uma história que mostra isso muito bem, que é a primeira história desse encadernado, desse Ômnibus da Mitos, que é Nascido no Campo de Batalha. Que é uma história que é a origem do Conan. E os desenhos do Greg Ruff também são ótimos. Aqui, a origem do Conan não foi contada pelo Robert Howard, mas é totalmente coerente e presta homenagem aos trechos, aos lampejos que o Robert Howard que tem nos contos do Howard. Né? Isso é uma obra-prima, é muito legal. Acho que é a minha história preferida do Conan. E aqui a gente vê uma outra qualidade desse autor. Então tá aí o segundo. Vamos agora para quadrinhos de super-heróis. Vamos começar com, vamos ver, com Marvels. Talvez o trabalho no que diz respeito a super-heróis mais famoso do Busiek, nem tanto por ele, mas por causa do Alex Ross. Ele escreve, o Alex Ross desenha, talvez é o primeiro grande trabalho, o trabalho que catapulta a carreira do Alex Ross, que é um quadrinho no qual nós vemos certas sementes, certo germe do que viria a ser em Astro City. O que é o Marvels? Em Marvels nós vemos o ponto de vista do homem comum nesse universo super-heróico da Marvel. Há um jornalista, ele é o protagonista, e nós vemos a história da Marvel a partir do olhar dele. É um quadrinho que tem muito tempo que eu não releio. Vou reler em breve, provavelmente vai ser objeto de uma audiência pública aqui do canal. A audiência pública é o quadro de lives, onde Diego, eu e Fred comentamos uma obra. Marvel provavelmente vai ser essa aqui, minha edição, que é a edição da Salvat. E minha gente, a minha memória disso aqui é muito bacana. Como eu disse, eu tenho que reler, mas é um marco na carreira do Kurt Busiek. Vamos lá, já mostrei um da Marvel, vamos para um da DC, que pra mim é talvez a mais bonita, não sei se é a mais bonita, mas é a minha preferida, vamos ser justos. Homenagem ao mito do Superman, que é Superman, Identidade Secreta, que é do Kurt Busiek e do Stuart Immonen. O trabalho do Stuart Immonen que eu mais gosto do traço dele, inclusive. O Superman, Identidade Secreta, é o seguinte, tem a premissa simples. Imagina um mundo real, um menino chamado Clark Kent. É zoado a vida inteira por ter o nome do Superman, por ter o mesmo nome do Superman. E, de repente, esse menino descobre que pode voar. E a partir dessa premissa muito simples, o Kurt Busiek, ele constrói uma trama que é muito sensível e que fala sobre como é que seria um mundo real com um super-herói. Bom, talvez isso lembre de Watchmen, mas o Superman Identidade Secreta é quase um anti-Watchmen, no sentido de que não há desconstrução aqui. É como seria se existisse super-herói de fato. Um super-herói não só quem tem poder, mas quem tem o poder e o usa para a justiça, né? Usa para o bem. Como é que seriam os limites que essa pessoa enfrentaria? Cara, isso é muito bonito. É muito bonito, eu gosto demais. Então, Superman, Identidade Secreta. Vamos agora para outro da Marvel. Vamos pegar um outro da Marvel agora. Vingadores Eternamente. Saiu pela Salvat em 2 edições. Isso foi uma minissérie em 2 edições. É uma história na qual o Busiek, ele se monta uma equipe com Vingadores de várias épocas e retira-se esses personagens de vários momentos da cronologia da Marvel para enfrentar uma grande ameaça. Desde o Carlos Pacheco, como vocês estão vendo. E é uma grande homenagem ao mito dos Vingadores. Bom, aqui eu falei, é uma grande homenagem ao Superman. Então ele só faz homenagem. Gente, não, ele conta boas histórias com isso. Fazer homenagem aqui significa olhar para esses personagens, para potenciais desses personagens, para zonas ainda não trabalhadas, para certos elementos que parecem verossímeis e podem ser amarrados, porque torna esses personagens únicos e escrever a partir disso. E Vingadores Eternamente é uma história que faz isso. Assim como aqui é outra história dos Vingadores do Busiek, que é
a fase dele à frente da mensal dos Vingadores, junto com o George Pérez. Isso aqui foi mencionado recentemente aqui no canal, mais de uma vez, no meu vídeo sobre bons quadrinhos dos anos 90, isso aqui estava presente. É uma fase longa, considerada por muitos a melhor fase dos Vingadores, e considerada por um grupo ainda maior, se a gente for colocar uma das melhores fases dos Vingadores, tanto em roteiro quanto em desenho. Isso aqui é uma mensal, minha gente. Olha o nível do desenho da mensal, e o roteiro não fica atrás. É o Busiek escrevendo uma mensal por bastante tempo. Isso aqui vem logo após, vamos dizer assim, um momento de certa desconstrução dos Vingadores. Porque houve aquele contexto dos anos 90, várias histórias assim, muito doidas, né, relacionadas aos Vingadores. O Homem de Ferro virou vilão, e aí depois foi substituído por uma versão mais jovem dele mesmo. E aí teve o Heróis Renasce, que são como se fosse um segundo universo Marvel. Os Vingadores não existiam mais no universo Marvel, foram desenvolvidos nesse universo paralelo, e aí quem cuidava disso era o Jim Lee. No caso dos Vingadores era o Rob Liefeld, né? O Jim Lee cuidava, se eu lembro bem, de Quarteto Fantástico e Homem de Ferro. E esse pessoal da Image estava fazendo muito sucesso. Bom, e aí volta para o universo Marvel, eles voltam para o universo Marvel tradicional. E aí a Marvel coloca nas mãos de uma equipe que conhece a cronologia e tem certo carinho por esses super-heróis. Não podia dar errado. Grande quadrinho. E agora eu vou mostrar um outro que eu também mostrei recentemente e que mostra uma outra virtude do Kurt Busiek, que é o seguinte, é Thunderbolts, a fase dele dos Thunderbolts. Lembra que eu falei de Heróis Renasce, estava acontecendo uma coisa ruim lá? Não havia uma equipe de Vingadores. Então, o Busiek criou uma equipe que buscou se aproveitar do vácuo dos Vingadores. E essa equipe são esses personagens aqui, só que eles eram vilões disfarçados de herói. E aí a maneira que o Busiek constrói isso aqui é muito interessante. Mas aqui a gente vê o seguinte, como é que o Busiek sabe usar o universo compartilhado. Ele percebe, bom, os Vingadores não estão. Quais seriam as consequências disso? Ele tem um modo de fã de pensar. Porque, bom, foi fã antes de ser roteirista. E aqui aparece isso muito bem. E ele desenvolve isso. E escolhe personagens a partir disso também. E cria aí, para mim, uma das melhores séries dos anos 90. Vamos lá, já foi. Agora vamos pro quê? Bom, já foram 7. Vamos pegar um que não dava para não estar aqui, que é Liga da Justiça versus Vingadores. Fiz resenha desse aqui recentemente. Melhor crossover Marvel e DC já feito, junto com o George Pérez também. Olha isso aqui. Aqui a gente vê como é que o Busiek ele domina a cronologia tanto do universo Marvel quanto do universo DC. Ali eu falei do universo compartilhado, aqui falo da cronologia. Isso aparece em várias obras dele. Aqui nesses Vingadores, aqui, isso está presente também, Vingadores Eternamente, na própria Marvel. Ele conhece a cronologia e ele lida com a cronologia não como uma camisa de força ou como grilhões que atrapalham a criatividade, mas como um repositório de ideias, como um local onde muitas coisas já foram desenvolvidas e muita coisa ali pode ser aproveitada. Isso aqui é um show de referência, de fanservice, como o pessoal costuma dizer hoje, mas é uma história muito boa, muito bem elaborada. Então tá isso, não podia estar fora dessa lista. Vamos lá pro nono. Pro nono é um arco da mensal da Liga da Justiça, que aqui no Brasil foi publicado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edições, mas são 8 edições no total, porque tem uma edição que sai 2 edições dos Estados Unidos. Começou a ser publicado em Liga da Justiça 38, da editora Panini, na primeira versão da revista da Liga da Justiça, número 38, e foi até o número 44. Essa revista aqui era sensacional. Tinha Sociedade da Justiça do Jones, Flash do Jones, depois Lanterna Verde. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um arco que a gente pode dizer um arco relativamente comum. Dificilmente isso aqui vai estar em qualquer lista de melhores obras do Kurt Busiek, mas isso é muito bem feito. O que é isso? Isso é uma história da Liga da Justiça contra o Sindicato do Crime. O Sindicato do Crime, que é aquela versão do mal da Liga da Justiça, lá do universo de Antimatéria. E 8 edições, o arco. E esse arco, ele é
continuação de Liga da Justiça versus Vingadores. Ele é continuação de Liga da Justiça versus Vingadores. E nesse arco a gente vê o Busiek fazendo um blockbuster de super-heróis. É bem isso. Ele está fazendo um gibi pipoca. É um gibi redondinho. Não é, como eu disse, nas suas obras magnas, assim, mas a gente vê aqui o arroz com feijão do Busiek e a gente vê que é muito bom. E ele cria situações de tensão, ele trabalha com como que esses... usa a cronologia bem, porque havia uma coisa que a Liga não conseguiria vencer o sindicato do crime no universo deles e vice-versa. Eles não conseguiriam vencer a Liga no universo da Liga. E aí o que acontece é que, bom, depois de Liga da Justiça vs Vingadores isso pode ter mudado. E repare, o Liga da Justiça vs Vingadores, aqui ele pega a Liga da Justiça contra a versão maligna dela. E até tematicamente dá uma certa sequência. É bem legal. Os desenhos são do Ron Garney, que não está na sua melhor forma aqui, mas é um título bem bacana e achei que valia a pena deixar aqui, mencionar aqui um arco que eu acho mais arroz com feijão. Bom, não podia encerrar sem mostrar o trabalho do Busiek com o Homem-Aranha. Isso aqui é um ônibus que eu comprei na época que dava para comprar, né, que o dólar permitia, de uma série chamada Untold Tales Spider-Man. Saiu aqui no Brasil algumas histórias, no formatinho da editora Abril. Isso é roteiro do Kurt Busiek e desenhos, eu não lembro se é do Pat Olive, acho que é do Pat Olive. Deixa eu só pegar aqui pra não falar besteira. Isso é muito legal. Isso aqui, cara, pra quem gosta do Homem-Aranha, isso é uma série... Cara, seria até legal ver se a Panini não lançaria isso mesmo, Pat Olive. Isso é o seguinte, é como é o Busiek inserindo histórias no Aranha nos primeiros anos do Homem-Aranha. Há uma minissérie inicial, que o desenho não é do Pat Olive, deixa eu pegar aqui quem é o desenhista, que é a minissérie que é Amazing Fantasy, é o Paul Lee, que seria Amazing Fantasy 15, 16... O Homem-Aranha surge em Amazing Fantasy 15, aí seria Amazing Fantasy 16, 17 e 18. E a partir disso aqui, ele continua na mensal Untold Tales, esses contos desconhecidos do Homem-Aranha. E ele conversa com a cronologia, conversa com as ideias da época, ao mesmo tempo apresenta elementos novos, dá para quem não leu entender, mas se a Panini lançar aqui seria muito bom. Durou 25 edições, mais 2 anuais, e tem acho que um Strange Encontro Estranho, tem mais uma outra história aqui. Gente, isso é muito legal. É o Busiek mostrando que, como eu falei do conhecimento de cronologia, só que mostrando que dá para trabalhar nas frestas da cronologia e usando a cronologia de maneira criativa. E com histórias muito bem contadas, divertidas, que ao mesmo tempo tem certa narrativa moderna, conversam com o jeito dos anos 60 e 70 de contar histórias. Isso é muito legal, minha gente. Enfim, então aí, são 10 quadrinhos. Como eu disse, vocês vão ouvir mais falar do Kurt Busiek em breve. Inclusive, a resenha desse arco aqui, que é o arco do Sindicato do Crime, vai sair em breve. Eu reli antes de fazer esse vídeo, e vou fazer uma resenha, é claro, né, minha gente? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Quais são outras qualidades do Busiek? E bota nos comentários. Defeitos também, não tem nenhum problema. Gostou dessa proposta de apresentar autores através de listas? Eu pretendo apresentar não só através de listas, mas também através de listas. Bota aí nos comentários. Enfim, minha gente, é isso. Curte, comenta, compartilha, você já sabe, todos esses jabás que são importantes para o canal. Lembrando do link da Amazon, que está na descrição do vídeo. Todos os quadrinhos que eu comentar aqui que forem vendidos na Amazon, nem todos o são. O link vai estar aí, usando o link ajuda demais o canal. Qualquer coisa que você comprar entrando atrás desses links, você ajuda. Desde comprar um lápis até um mega computador, um livro, usando esses links permite o canal aí se manter e melhorar. Bom, se inscreve também se estiver chegando por agora, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Todos os dias tem um vídeo, um dia ou outro tem 2, mas a regra é um por dia. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.